O que circula no sistema de canais e colaterais? Como acontece essa circulação? Quais os órgãos e como eles se envolvem nesse sistema de canais, fazendo com que determinadas substâncias circulem, mais exatamente Qi e Shui, circulem pelo sistema de canais. Então, é exatamente estas questões que nós discutiremos hoje. Canais e colaterais, ele tem a função, as principais funções desse sistema complexo de canais e colaterais, as principais funções são permitir a inter-relação entre as várias estruturas do corpo, sejam elas estruturas orgânicas ou os próprios canais. Eles estão interligados exatamente pelo sistema que ele constitui. Além disso, eles são responsáveis pelo transporte, pela circulação do Qi e do Shui. Essa é uma função importante. A outra função, a terceira importante função, é que através desse sistema de canais e colaterais é que o terapeuta tem a possibilidade de fazer uma intervenção. Exatamente porque os canais principais, eles têm canais principais, vaso governador, vaso concepção, eles têm, e outros canais, mas falando especificamente desse, eles têm um trajeto superficial e um trajeto mais profundo. É nesse trajeto superficial dos canais principais, vaso governador e vaso concepção, somente é que nós encontramos os pontos de acupuntura. E através desses pontos localizados nesses canais principais, que são 12, mais o vaso concepção e vaso governador, é que nós conseguimos acessar todo o sistema de canais, todos os demais canais, acessar órgãos e vísceras. Então, a princípio, o sistema como um todo, ele tem a possibilidade de, através dessa organização de canais, permitir essa relação, essa intervenção com órgãos e com estruturas orgânicas importantes do nosso corpo. É por onde nós conseguimos promover o reequilíbrio do órgão, o reequilíbrio do organismo como um todo. Então, são essas três importantes funções que tem o sistema de canais. Ou seja, não tem como praticar especialmente a acupuntura, mas praticar medicina chinesa, se não conhecer esse sistema complexo de canais e colaterais. Agora, todo esse sistema, ele tem um órgão que eu diria que é o centro desse sistema. Nós temos os vários órgãos que vão participar, que vão intervir, que vão se relacionar com esse sistema, todos os órgãos, porque eles todos estão ligados com esse sistema. Mas o pulmão, ele tem um importante papel. O primeiro órgão aí que eu quero citar é o pulmão, que tem uma importante relação com esse sistema. Exatamente porque o pulmão governa o Qi
E é através do pulmão que o Yin-Qi, que é o Qi nutritivo, é produzido. E é através desse sistema de canais e dessa parceria, dessa ligação entre pulmão e o sistema, que o Yin-Qi é distribuído para todos os órgãos. E não seria possível distribuir Qi, né? Primeiro, porque é o próprio pulmão que produz. Segundo, se não existisse um sistema de canais que leve nutrição para todas as regiões do corpo. Então, a primeira relação importante de um órgão com esse sistema que eu quero destacar é do pulmão, que é exatamente a partir desse pulmão que nós vamos entender depois a primeira circulação e a segunda circulação, que é a forma como esse Yin-Qi é distribuído. Entender essas duas circulações, nós podemos entender o cerne, a espinha dorsal, o eixo central da nutrição, né? Da manutenção, do abastecimento de substâncias nutritivas para todo o corpo. E isso, como acontece? Acontece que o pulmão, tendo esse papel de distribuir o Yin-Qi para o organismo, ele começa, através desse complexo sistema, ele passa do pulmão, passa pelo intestino grosso, e aí quando eu falo o órgão, eu estou falando primeiramente o canal, o órgão na sequência, né? Então, pulmão, passamos para intestino grosso. Depois passamos para estômago, baço, coração, intestino delgado, bexiga, rim, pericárdio, triplo aquecedor, vesícula biliar e finalizando no fígado, passando pelos 12 canais principais, pelos 12 pelos órgãos e vísceras. Aí no caso pericárdio não entraria, são os cinco órgãos e as 6 vísceras, se nós entendermos aí o triplo aquecedor como mais uma grande víscera, né? Mas passaria por todas essas estruturas e por todos esses canais. Dessa forma que aconteceria a primeira circulação. Só que a circulação ela não termina no fígado, exatamente porque o fígado ele é o último órgão e o último canal a receber esse Yin-Qi, pensando em canais principais, mas depois ele retorna ao pulmão, esse trajeto do fígado passa pelo pulmão, se reabastecendo, porque toda vez que passa aí pelo pulmão, ele fornece Yin-Qi, ele fornece Qi nutritivo, e aí segue, numa segunda circulação, ele segue em ascendência, né, um canal que vai em direção ao pescoço, passando pela garganta, passando pelos olhos e chegando no vértice, no VG20, no topo da cabeça, na parte mais alta da cabeça. E nessa região é que o Yin-Qi ele vai descender por um trajeto que é pouco discutido, mas que tem citação no Suen, no Lin Shu, capítulo 16, Suen, capítulo 60, do Imperador Amarelo, onde descreve esse trajeto interno do considerado vaso governador. Tá? É um trajeto que passa exatamente dentro da espinha dorsal, onde é um trajeto descendente, porque a gente sabe que o vaso governador, o trajeto dele é ascendente, começando tanto o vaso concepção como o vaso governador, começando na região do períneo, e tem ascendência, né? O trajeto do canal é ascendente. Mas existe esse trajeto descendente, onde o Yin-Qi vai em direção ao vaso concepção. Depois ele ascende pelo vaso, ele sobe pelo vaso concepção, passa novamente pelo pulmão, e ao chegar
no seu final, ele vai se conectar novamente com esse trajeto interno do vaso governador e vai fazer uma nova descendência, por onde ele vai se conectar com o vaso governador e ascender, e esse movimento ele permanece sempre passando pelo pulmão. Quando passa pelo vasoconcepção, passa pelo pulmão, fazendo uma segunda circulação entre vasoconcepção e vaso governador. Existe citação também no livro do Giovanni Macioscia, que esse trajeto, na verdade, acaba sendo uma intersecção, uma sobreposição dos dois canais, do canal vasoconcepção e vaso governador, certo? Então, é importante entender que o grande centro de distribuição de Yin Qi acontece nos 12 canais principais, no vasoconcepção e vaso governador. E são exatamente sobre esses canais que estão dispostos os pontos de acupuntura que nós conhecemos. Os demais canais, eles não têm pontos próprios. Os demais canais, os vasos, os tendinomusculares, não têm pontos próprios. Os canais de conexão, os canais tendinomusculares, os canais de conexão, os canais extraordinários, exceto vaso governador, vasoconcepção, os canais divergentes, todos esses canais, eles não possuem pontos próprios. Os pontos que nós conhecemos, eles estão exatamente nesses 12 canais principais e no vasoconcepção e vaso governador, que é exatamente por onde circula o Yin Qi. Então, através dessa distribuição, é importante ressaltar que os colaterais, os canais de conexão, exercem nesse sistema de canais um papel extraordinário, um papel muito importante, porque ele, como se trata de uma rede de canais, exatamente aquelas regiões mais distantes dos canais principais, desse vaso governador, vasoconcepção e desses outros canais que, exceto o próprio vasoconcepção, exatamente pela configuração dos canais de conexão, todas as estruturas mais distantes do corpo é possível chegar em Qi exatamente por conta dos canais colaterais. E eles possuem uma configuração diferente. Enquanto os canais, todos os demais canais, na sua grande maioria, são longitudinais, esses canais de conexão, eles formam uma rede partindo do canal principal e do vaso governador, vasoconcepção, e distribuindo, atingindo as regiões mais remotas, vamos dizer assim, do corpo. Então, é isso. O que eu queria destacar nesse vídeo é exatamente qual a importância do sistema de canais e colaterais na medicina tradicional chinesa. E essa é a importância. Essa é a relação e a organização e como funciona esse sistema. Mas é uma teoria complexa e que vai exigir mais vídeos e mais estudos para que a gente, mais reflexões aqui no canal, para que a gente possa entender melhor esse sistema. Mas, por enquanto, eu fico por aqui. Até um próximo vídeo. Abraço a todos. Até lá.